Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Igor, sou técnico de segurança, técnico de acesso por corda, certificado pela IRAT Brasil e IRAT Internacional e treinador de acesso por corda. Hoje eu vim trazer para vocês conteúdo sobre acesso por cordas, algo que é um pouco extinto para nós. E é uma área tão importante e que vem crescendo bastante que falta um pouco de conteúdo sobre o assunto. Hoje eu vim trazer para vocês um pouco sobre linha tensionada ou tirolesa, que é algo que a gente utiliza muito, principalmente em área industrial, e é um plano de trabalho na qual, se não tiver alguns cuidados, ele se torna perigoso. Então, através de alguns amigos e alguns alunos, me pediram para que eu falasse um pouco sobre o assunto, que é um assunto importante. Então vamos lá, o que é uma linha tensionada ou uma tirolesa? Nada mais é do que uma situação de trabalho que, como eu disse anteriormente, é comum de acontecer nas áreas de movimentação, seja tanto de carga quanto de pessoas. Porém, é uma situação de trabalho que deve ter cuidados específicos. Quais cuidados são esses? Ao tensionar uma linha ou uma tirolesa, a gente deve seguir algumas orientações, que é sempre compartilhar as ancoragens, assim minimizando o risco de sobrecarga sobre elas e minimizar também o ângulo de ancoragem. Outra situação, minimizar o fator de queda sobre a linha tensionada. Por qual motivo? Quando a gente tem uma angulação que ela é muito superior àquela carga aplicada, ela tende a ser maior do que realmente a carga é. Ah, Igor, mas como significa isso? Por exemplo, se eu tenho uma carga de 100 kg e eu tenho uma linha tensionada com uma angulação de 130, de 160% ou 180%, ela pode chegar em até 500% a minha carga aplicada. Se eu tenho isso elevado a um fator de queda, significa que pode acontecer de ter um acidente grave em caso de falha em qualquer equipamento. Então, o que é orientado que seja feito? Sempre compartilhar as cargas e diminuir o fator de queda. Uma outra orientação que é feita, mas que é de pouco conhecimento de muita gente, e muita gente falha nessa situação. Quando a gente vai tensionar uma tirolesa, a gente deve tensionar com um sistema que não ultrapasse de um sistema 3x1, um sistema de redução 3x1. E é recomendado que seja tensionado por apenas uma pessoa. Por qual motivo? As elevações de carga são perigosas, geradas sobre as ancoragens. Então se entende que se a gente tem um sistema muito maior do que um sistema 3x1, aquela situação de puxar a tirolesa para tensionar, ela facilite para quem está tensionando, porém, vai estar causando um desgaste maior na corda e na fibra da corda. E a angulação, ela deve ter um pouco de folga na linha, fazendo com que ela não esteja totalmente tensionada. Essa é uma situação que deve ser levada em conta e que muita gente não tem esse conhecimento. A respeito de uma situação que muita gente também não tem conhecimento, é sobre com qual equipamento é ideal para se tensionar uma tirolesa. Existe possibilidade de tensionar uma tirolesa utilizando nó, que não utiliza nenhum tipo de equipamento. Existe a possibilidade de utilizar um descensor. Existe possibilidade de estar utilizando outros equipamentos. Porém, o equipamento que eu recomendo que seja feito o tensionamento de uma linha é o equipamento o stop da Petzl, que é o equipamento que eu particularmente vejo como seja mais ideal. Porém, se eu utilizar um descensor, um ID, por exemplo, que também é de fabricação da Petzl, a Petzl ela diz que no seu manual que pode. Porém, eu particularmente prefiro tensionar utilizando um stop. E a própria Petzl ela diz que o equipamento que ela tem, que é mais recomendado para esse tipo de trabalho, é o stop. Então, voltando ao que eu falei anteriormente,
as cargas elas devem ser compartilhadas para fins de minimizar sua sobrecarga sobre as ancoragens. E o seu fator de queda ele também deve ser minimizado, a fim de que não tenha sobrecarga nas ancoragens em caso de falha. Então esse é o conteúdo que eu vim trazer para vocês. Peço que, em caso de qualquer dúvida, seja adicionado aí aos comentários. Peço aí também que, se gostaram, que dá um like, comente alguma dúvida e aperte no sininho lá para mais notificações. Ao longo do tempo eu vou estar trazendo mais conteúdos para vocês. Se tiver alguma sugestão de tema ou alguma dúvida que vocês tenham, se eu puder estar ajudando, agregando aí no conhecimento de vocês, vai ser de grande valia. Então, um abraço, muito obrigado, até a próxima.